Olá, estudante, tudo bem com você? Sou o professor Alexandre Claro, da disciplina de História, da área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Na aula de hoje você vai aprender sobre aspectos do mundo natural, artificial e o virtual. Você vai compreender as mudanças que a inteligência artificial tem causado na sociedade e analisar o impacto do ChatGPT nas diversas profissões. Vamos lá? Para a gente começar essa nossa temática da aula de hoje, é importante que você tenha em ideia conceito que seja extremamente fundamental para compreender onde nós vamos chegar com a ideia de inteligência artificial. E eu estou falando do quê? Eu estou falando daquilo que nós chamamos de mundo natural. Então, quando eu pergunto para você, como você vê ou como você interpreta o mundo natural? De uma forma bastante simples, o mundo natural pode ser, portanto, conceituado como aquilo que não tem efetivamente a nossa participação ou a nossa interferência na construção daquilo que chamamos de natureza. Isso pode ser observado, inclusive aqui dentro dos nossos slides. Vocês têm uma série de paisagens que nós chamamos de paisagens naturais, sem a interferência humana. Acontece que, ao mesmo tempo que eu falo sobre essa questão do mundo natural, vem um outro ponto, um outro polo. Se eu tenho o mundo natural, o que vem a ser o mundo artificial? Ora, o mundo artificial ele é bastante simples. Afinal de contas, se o mundo natural é tudo aquilo da qual o homem não tem ação direta, ao falar do mundo artificial, é tudo aquilo que o homem, portanto, intervém ao seu meio e acaba produzindo. Portanto, a hora que a gente olha para uma cidade, o que ela é? Um mundo artificial. A hora que olhamos para dentro das nossas casas, todos os móveis, todos os objetos, tudo aquilo faz parte desse mundo artificial. Então, eu tenho essa contraposição inicialmente básica, mundo natural, mundo, portanto, artificial. Porém, nesse final do século XX e início do século XXI, a gente tem uma mudança bastante agressiva em relação àquilo que a gente vai chamar de mundo artificial. E por que isso acaba ocorrendo? Em primeiro lugar, nós não podemos esquecer em relação ao próprio desenvolvimento técnico e junto com o desenvolvimento técnico, a questão tecnológica. E para isso acaba surgindo para nós, aspas aqui em relação a esse conceito, um terceiro mundo, mas que obviamente ele está dentro do mundo artificial. E eu estou falando do que para você? Eu estou falando, portanto, do mundo virtual. A introdução do computador dentro das nossas casas, dentro do nosso trabalho, como meio de estudo, como forma de entretenimento, acabou provocando uma enorme mudança na forma da gente se relacionar com o próprio mundo. E o grande exemplo disso são uma série de jogos virtuais, onde você é o participante desse jogo, porém dentro da onde? Dentro de um mundo que efetivamente não é o nosso, que pode ser o mais diverso possível. Você pode estar na Grécia Antiga, você pode estar na Europa moderna, você pode estar na África, você pode estar no Oriente, você pode estar num outro mundo, ou você pode criar o seu próprio mundo. Ou seja, dentro da questão do mundo virtual, algo que acaba acontecendo é que a pessoa, portanto, acaba criando o seu próprio mundo através de um personagem, ou que a gente chama popularmente de um avatar. E isso acaba tendo uma série de consequências. Afinal de contas, parte disso, inclusive, vai se desenvolver naquilo que atualmente nós estamos chamando do famoso metaverso, Uma capacidade de reproduzir uma determinada realidade que, veja, é uma realidade virtual. E aqui cabe, portanto, uma reflexão que vocês devem fazer, que é em relação ao próprio nome. Realidade virtual. Se é uma realidade virtual, será que eu posso realmente utilizar o conceito de realidade? Fica aqui uma forma de reflexão. Um outro ponto interessante, quando nós tivemos aí a popularização da inteligência artificial. Ora, a inteligência artificial, ela já existia dentro aí do mundo. Acontece que nos últimos anos, ou mais especificamente no último ano, o que a gente vai perceber? A introdução do ChatGPT.
E junto com o ChatGPT, eu tenho uma mudança extremamente drástica de como que a população comum vai encarar e vai interpretar o que a gente está chamando de inteligência artificial. Mas veja bem o que eu coloquei. A inteligência artificial, ela já estava presente no nosso cotidiano. Talvez o que nós não fizemos foi refletir sobre a sua presença. Mas o ChatGPT acaba provocando de uma forma direta a nossa completa inserção dentro desse conceito que é extremamente complexo. Afinal de contas, eu passo a ter uma inteligência que é capaz, literalmente, de fazer o quê? De pensar por todos nós. E com uma capacidade muito maior do que a própria capacidade humana. Ao lado, obviamente, do ChatGPT, uma outra inteligência artificial que ficou extremamente famosa é o Bard, né? A inteligência artificial do Google. Porém, veja que interessante, quando a gente pensa em inteligência artificial dentro do mundo ocidental, talvez hoje os dois grandes modelos, ou aquilo que é mais conhecido pela população de uma forma geral, é o ChatGPT e o Bard. Dentro do mundo oriental, ou mais especificamente, mundo chinês, nós não teremos essas inteligências artificiais. Dentro da China, a inteligência artificial é o Ernie Bot, que tem as mesmas capacidades, o mesmo desenvolvimento, tanto do Bard como do ChatGPT. Ora, algo que eu havia colocado para você é em relação à presença da inteligência artificial. Como eu disse, muitas vezes as pessoas acreditaram que a inteligência artificial surgiu efetivamente com o ChatGPT. Eu diria que o ChatGPT popularizou o conceito e a ideia de inteligência artificial, mas ela já estava presente literalmente nas nossas relações sociais, nas questões mais triviais do nosso dia a dia. E um exemplo disso a gente pode perceber em relação aos bancos. Provavelmente, se você tem uma conta num banco e já tentou fazer algum tipo de aplicação, algum tipo de resgate, ou falar até com o seu próprio gerente, você já percebeu que foi atendido aí por um chatbot. Ou seja, você foi atendido por uma inteligência artificial. A mesma coisa vale para alguns serviços públicos que a gente tem dentro do Brasil. Se você precisou acionar, de repente, né, a empresa de energia do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, você inicialmente também vai falar com uma inteligência artificial. Ou seja, eu tenho uma série de serviços que atualmente quem faz o nosso primeiro atendimento é uma inteligência artificial. Isso pode ser visto também, inclusive, nos próprios streamings, né? Os filmes que você acaba assistindo, né? Os desenhos, os documentários, tudo isso acaba produzindo aí um algoritmo que posteriormente vai aparecer para vocês filmes, desenhos, documentários com a mesma característica daquilo que você assistiu. Tudo isso envolvendo, portanto, a ideia aí da inteligência artificial. Portanto, realmente algo que hoje faz parte do nosso cotidiano. E agora, um exercício para saber se você está prestando realmente atenção na minha aula. Ora, a inteligência artificial, como eu disse, ela é algo que está no nosso cotidiano. Porém, tem um detalhe, e aqui eu não quero ser um teórico do apocalipse, mas vale a ideia de reflexão. Qual é o impacto que essa inteligência artificial ela vai acabar causando dentro do mundo do trabalho? De um lado, nós vamos ter uma série de pensadores que vão dizer que o impacto da inteligência artificial ela vai ser o mesmo do surgimento das primeiras máquinas lá da Revolução Industrial. Por outro lado, eu também tenho os críticos da inteligência artificial, que vão dizer que, obviamente, o homem ele não está, de certo modo, no mesmo nível dessa inteligência em relação à sua própria capacidade intelectual, mesmo que essa capacidade seja algo produzido pelo próprio homem. A grande questão é como que fica a questão dos empregos em relação ao surgimento da inteligência artificial. Você já deve ter percebido que ao longo dos últimos anos eu tenho uma série de empregos que entraram efetivamente em colapso e outros que literalmente deixaram de existir. É óbvio que no momento em que eu tenho o surgimento dessas tecnologias aliadas à inteligência artificial, eu crio também novos postos de emprego. Mas esses postos de emprego, eles não são suficientes para pegar toda a demanda que acabou sendo
ou acabou sendo vitimizada pela questão do desemprego ou pela falta dele. Então, algo que precisamos pensar. Como utilizar a inteligência artificial de uma forma em que ela não seja maléfica para toda a humanidade e aí pensando literalmente sobre a questão da empregabilidade para o século XXI. A dica de filme que eu tenho para você é o filme Tal. Tal é uma inteligência artificial, portanto produzida por um homem, e o que a gente vai perceber? Através de um contato que essa inteligência artificial tem com uma outra pessoa, no caso uma mulher, a mulher começa a mostrar para essa inteligência artificial aquilo, de certo modo, que o ser humano produz de uma forma sublime, artes, através da música, através da literatura. E essa inteligência artificial, pelo fato de ser uma inteligência artificial, tem uma capacidade imensa de adquirir todo esse conhecimento vinculado à área das artes e passa a ficar apaixonado por aquilo que é produzido pelos seres humanos. E, obviamente, vai ter um desenrolar em relação a essa paixão que a máquina passa a ter, ou melhor, a inteligência artificial, que aí eu preciso que você assista para você chegar à conclusão. Mas é um excelente e um brilhante filme que vai fechar com chave de ouro a nossa vivência aqui. Agora vamos para aquela nossa frase de reflexão. A inteligência artificial tem a mesma confiabilidade da inteligência natural, ou seja, nenhuma. Licínio Fernandes Medeiro. Pessoal, vocês têm aí no site uma série de materiais que vão ajudá-los aí num maior aprofundamento sobre a questão da inteligência artificial e essa agora presente no século XXI, relacionada ao ChatGPT, relacionada ao Bard e de inúmeras outras inteligências. Portanto, deem uma olhada, além de uma relação de artigos, revistas, podcasts e uma quantidade infinita de filmes que discute a inteligência artificial. Então, aproveitem bastante esse material. Até uma próxima. Bons estudos.